Boa noite, pessoal! Estamos aí de novo! Como é que vocês estão? Espero que vocês todos estejam bem, espero que vocês estejam tranquilos, saudáveis, seguros, guardadinhos em casa, sem se expor, sem necessidade, ok? Protegendo a si e aos seus familiares. E também espero que vocês estejam gostando do curso até agora, gente. Aí a gente começou a disciplina que é o coração do negócio, que é a programação. Se você está sentindo dificuldade, calma, calma, não desista na primeira dificuldade. A programação, para quem já está mais tempo na área, todo mundo A sua passou por essa necessidade. dificuldade que vocês estão Então, passando agora vamos na disciplina de pegar aí, programação, boa vontade, ok? contar com a Então, nossa equipe. tome Chegaremos seu ao final tempo, com mas sucesso. estude bastante, Um porque abraço a todos, programação é isso bom aí, ela é um estudo, pouquinho bom curso complicada, e mas é uma a boa base de noite a todos. toda a computação. Beleza? E agora eu vou passar para o nosso Boa noite a professor da todos. disciplina. Antes de passar para o professor da disciplina, dizer que está aqui conosco também o professor mediador Samuel Migdônio. Eu e o Samuel estaremos no chat fazendo a mediação. Cadê Samuel? Mostra você Oi, aí. boa noite, tudo bem? Meu nome é Samuel, sou professor Abre a mediador. câmera. Tá aberta? Tô te vendo agora. Estou à disposição, vou acompanhar aí pelo chat, aí passar o que o pessoal aí está questionando ao professor. O professor tem uma boa apresentação. Show de bola! E agora, sem mais delongas, vamos passar para o professor da disciplina, para o Evandro Júnior. Evandro, tá contigo. Quando Olá. você terminar, a gente começa a parte das perguntas. Falou, meu querido, boa aula! Obrigado, Petrone. Agradecer Petrone e Samuel por estar fazendo a mediação. Uma boa noite a todos os alunos. Fico muito contente de todos estarem fazendo esse curso. É um curso que eu adoro trabalhar, essa área de programação. Como o Petrone já disse, pessoal, às vezes é meio desesperador. Eu peço que vocês tenham bastante calma, bastante paciência e persistência. Programação não se aprende da noite por dia, tá bom? Todos nós já tivemos dificuldade em programação. Quando a gente começa, é realmente difícil. Então, bastante paciência, resolva os exercícios, tente treinar o máximo possível, principalmente essa questão de lógica. Lógica é uma coisa que é treinamento, você não nasce sabendo resolver problemas de lógica, né? Você não nasce ótimo nisso. Eu mesmo, como eu já disse para vocês, eu tinha uma dificuldade enorme em resolver problemas de lógica, tá? Eu gosto muito disso. Aí, o que eu fazia? Eu ia resolvendo problemas. Eu ia na internet, tinha problema de racha-cuca, eu resolvia, e acabei gostando. É o que hoje, para mim, na minha opinião, é o que facilita na resolução de problemas lógicos, tá bom? Nessas primeiras aulas, vocês viram que foi uma questão mais sobre o que é programa, o que é algoritmo, o que é uma linguagem de programação. Mostrei algumas para vocês, tá? Para quem já está mais avançado aí, eu já recomendo ir lá e dar uma estudada naquelas linguagens de programação, principalmente as que são utilizadas para desenvolvimento mobile, tá? Então eu coloquei lá, tem um ícone lá das linguagens que são voltadas para desenvolvimento mobile. Então eu recomendo para você que já esteja mais avançado, né? Sem querer passar aí na frente de todo mundo, mas já vai dando uma estudada nessas linguagens de programação, porque vocês vão utilizar aqui no curso. Outra coisa também, nós vimos a questão dos algoritmos. Tá? Eu gosto de sempre começar nessa parte com a pseudolinguagem, porque ela facilita um pouquinho a aprendizagem. Então, quem nunca teve contato com programação vai ter essa facilidade em aprender num português, né, num pseudocódigo, ou num português mais técnico, né, a linguagem de programação, a lógica de programação. Apresentei para vocês uma ferramenta chamada Visual G. Não é a única voltada para Portugal, tá? Só que essa estrutura que eu estou mostrando, esse português estruturado que eu estou mostrando para vocês, ele tem algumas características que são só do Visual G. Então, uma palavrinha ou outra pode mudar entre um interpretador, entre um compilador e outro de Portugal, tá?
Ah, professor, eu não utilizo o Windows, o Visual G é só para o Windows, tá? Não tem problema, pode utilizar outra ferramenta, tá? Sempre observando essa pequena diferença que eu tenho entre um português estruturado e outro português estruturado voltado para outra ferramenta. Professor, eu não tenho computador em casa. Tem uma ferramenta para Android, tá bom? Que você consegue utilizar o Portugal. Não vou me recordar o nome dela aqui, mas pode pesquisar lá que vocês vão conseguir programar no celular. Mas como eu já disse para alguns alunos, é muito difícil você fugir disso na próxima disciplina, tá? Então, assim, faça os algoritmos no papel, vá lá, pode escrever o código mesmo, tá? E depois, se você tiver algum conhecido com o computador, vai lá na casa dele, 30 minutinhos, pede ele ajuda, tá? Vai, o programinha, o Visual G é bem leve, pode levar no pendrive, é auto-executável, né? Vai lá, testa os seus programas, faça os exercícios, eu vou disponibilizar para vocês uma lista de exercícios com mais de 20 exercícios, façam, tentem fazer todos, tá? Que isso vai ajudar bastante, ok? Bom, agora eu vou compartilhar a minha tela aqui. Eu vou começar aqui a fazer um resumo. Só me dá um retorno aí, Petrônio, se a tela está compartilhada. Aqui para mim está compartilhado. Aparecendo. Ainda não chegou no YouTube, não, mas deve estar chegando. Pode prosseguir. Ah, então tá. Pessoal, então nós vimos essa ferramenta, tá? Na imagem ela tá um pouquinho ultrapassada, a gente já está usando a versão 3. Eu estou tendo retorno de alguém aí. E essa é a estrutura original aqui do algoritmo, a estrutura base do algoritmo, né? Então, em português estruturado, no Portugal, a gente tem algumas palavrinhas reservadas. Aqui no Visual G, ela é destacada com traço embaixo e da cor azul, tá? Então, a princípio, essa estrutura é obrigatória, ela que dá sentido ao nosso algoritmo, ela que delimita onde eu coloco cada parte do meu algoritmo, tá bom? Então, tem ali a palavra algoritmo, quer dizer, ali estou iniciando o meu algoritmo, entre aspas, em vermelho ali, onde eu coloco o nome do meu algoritmo, tá? E eu posso comentar da maneira que eu quiser. Então, sempre que eu tenho essa barra, essas duas barras, né? Isso significa que é um comentário. Um comentário ele é exibido no seu programa, ele não vai fazer diferença na sua lógica, ele simplesmente é para ajudar você a ajudar você depois a entender o seu próprio algoritmo, outra pessoa entender o seu algoritmo. Então, esses comentários eles são importantíssimos aí para o uso posterior do seu programa, tá bom? Bom, e eu tenho um campo, especialmente aqui no Visual G, né? Eu tenho um campo separado para as minhas variáveis, tá? Onde eu faço a declaração de variável. Você não pode utilizar de maneira nenhuma variável que não foi declarada antes, tá bom? Então, primeiro se declara a variável, depois se inicializa a variável e só depois você pode fazer a utilização na sua lógica de programação. Bom, como eu já disse, variável é tudo aquilo que pode variar no seu programa, né? Então, ela pode assumir um valor, depois pode assumir outro valor, o nome próprio já diz, né? E depois eu tenho o início e o fim do meu algoritmo. O seu código, ele sempre, a sua lógica de programação, ela sempre vai estar entre início e fim algoritmo, tá bom? O fim algoritmo, na verdade, ela está terminando o algoritmo lá em cima, o início é onde você começa a sua lógica. Então, na parte de var, você só declara. Na parte de início, você pode inicializar as suas variáveis com algum valor, tá? Podendo inicializar você mesmo através do comando de atribuição ou podendo pedir para que o usuário digite o valor que você quer, tá bom? Tudo tranquilo por enquanto? Vamos dar continuidade? Sem perguntas por enquanto, pode ir. Ótimo. Então, aqui está a estrutura base, né, no Visual G. Tem gente que fala Visual Algo e tem gente que fala Visual G, viu, pessoal? Tanto faz. As minhas variáveis, elas têm tipos específicos, né? Ela pode ser inteira, ela pode ser real, lógica, caractere ou caractere, tá? O Visual G aceita um ou outro. Ou eu posso declarar várias variáveis em uma mesma linha.
Vamos lá, vamos entender isso, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo onde n é uma variável do tipo inteiro, ou seja, ela não pode assumir valores fracionários, ela não pode assumir, você não pode atribuir essa variável n um conjunto de caractere, um caractere, e nem um valor lógico, tá bom? Bom, aqui eu tenho uma variável x, ela é do tipo real, ou seja, ela aceita valores fracionários, né? 1,5, 1,7, 1,8, tá? Isso tudo são valores fracionários. Lembrando que em computação, o mais usual é que se use ponto. Usualmente se usa ponto. O Visual G, ele aceita você utilizar o ponto e o vírgula, tá? Mas não é bom utilizar o vírgula, porque lá nas outras linguagens de programação pode ser que não aceite, tá bom? Então, vamos sempre utilizar, para valores fracionários, o ponto. Para valores reais, o ponto, tá bom? Bom, e eu tenho também a minha variável B, que é do tipo lógico. Lembrando, como a gente está usando um pseudocódigo, né, é um português estruturado, mas já para a gente ir acostumando, a gente não utiliza acentuação nas palavras reservadas, tá? Que são essas palavras em azul. Por que a gente não utiliza? Aqui, ó, início a gente já vê. Porque em inglês não tem acentuação, né? Então, para ficar mais ou menos um padrão, a gente não utiliza acentuação em palavras reservadas em Portugal. Bom, e eu também tenho a variável C, que é do tipo caractere ou caractere, tá bom? Em Portugal, o caractere ele pode representar uma letra ou um conjunto de letras, tá? Em outras linguagens de programação, eu sempre gosto de fazer essa comparação para que vocês não levem o choque ou não se assustem com essa diferença entre uma linguagem de programação real e uma pseudolinguagem, tá? Então, em outras linguagens de programação é separado, tá? Então, eu tenho o caractere, que é uma letra, e eu tenho string, que é um conjunto de letras, tá? Então, o nome é uma string, né? Aqui não, aqui é tudo representado, tanto caractere como string, pela variável do tipo caractere, tá? Pode ser uma letra, pode ser uma palavra, pode ser um texto, tá? E outra forma que eu tenho para declaração, se eu tenho várias variáveis do tipo real, eu não preciso colocar lá y, 2 ponto real, z, 2 ponto real, né? Eu posso colocar tudo na mesma linha, separando essas variáveis por vírgula. É muito simples, tá? As variáveis do tipo lógico, né? Ou variável do tipo booleano, são variáveis que só podem assumir o valor verdadeiro ou o valor falso. Tá? Evandro, Oi. rapidinho aqui. Qual que é a Sim. versão que você falou mesmo do Visual G? Eu estou usando a 3.04. 3.04, ok. Isso. Eu até disponibilizei uma outra versão, mas a versão mais nova, ela não estava aceitando números reais. Aí eu postei uma versão um pouco mais antiga, tá bom? Bom, então, valores lógicos, só verdadeiro e falso, não pode assumir mais nada, ok? Bom, aí eu mostrei para vocês como eu faço atribuição de valores. As variáveis são declaradas no campo var, a atribuição já é no início do programa, tá? Essa atribuição, ela utiliza uma setinha virada para a esquerda, tá? Como é que se faz uma seta? Sinal de menor e um tracinho, tá? Então, se eu declarei n do tipo inteiro, eu posso falar que n recebe 10, ok? Eu não posso falar que n recebe 10,5. Bom, eu declarei x como real, então posso falar que x recebe 10,5, tá? Eu posso sim atribuir 10 a x, ok? Então, real aceita, né? Lá na matemática a gente vê que os números inteiros pertencem aos números reais, né? Então, aceita tanto real como inteiro. B, eu só posso aceitar verdadeiro ou falso. Lembrando que em Visual G, as palavras reservadas tanto faz utilizar letra maiúscula ou letra minúscula, tá bom? E aqui eu tenho outra variável, que é uma variável do tipo caractere, que recebe A. Bom, aqui vocês podem ver que tem já um erro aqui, né, pessoal? Eu declarei C com letra minúscula. Eu declarei C aqui com letra maiúscula, tá? Se as palavras reservadas, elas não são case sensitives, elas não têm diferença se é maiúsculo ou minúsculo, quanto as variáveis têm, tá? Então, a variável C,
é diferente da variável C maiúsculo. Então, observem para isso. E lembrando que tem algumas regrinhas de declaração de variáveis, né? Não se começa com número, não utilize caracteres especiais, de preferência sempre letra minúscula e de um formato que faça sentido, tá? Olha um exemplo aqui, ó. O rapaz chegou lá, né? Certo, agora cria uma variável e atribui um valor a ela. Aí o técnico falou o seguinte, que nome dou a essa variável? Aí o analista falou, pode colocar qualquer nome. Aí ele foi lá, declarou uma variável e colocou esse nome aqui, tá? Obviamente que depois, quando ele for usar essa variável de novo, ele vai ter um trabalho danado. Então, é bom que as variáveis elas façam sentido, né? Se você vai colher o nome de uma pessoa, coloca nome, nome P, nome pessoa, né? Nome usuário, e tentar abreviar isso para que seja fácil utilizar isso durante o programa, né, pessoal? O pessoal está perguntando aqui o seguinte: tem algumas pessoas que estão com dúvidas sobre o que é o Visual G. Você poderia falar só um pouquinho mais sobre esse programa Visual G? Posso sim. Existe, na verdade, duas categorias. Existe interpretadores de linguagem de programação e existe compiladores de linguagem de programação, tá? O Visual G ele é um interpretador. É um programa que é usado para fazer programa. Lembrando que o Visual G você não cria programas comerciais, né? É só para estudo mesmo. Então, ele serve para você escrever os seus algoritmos, colocar o seu Portugal lá, né? E executar aquilo para você testar. Então, é um programa que você utiliza para testar os seus códigos. Ok? Mais uma pergunta aqui. Sim. O Rocha está perguntando se pode utilizar Y, Z, X ou W independente para variável real, ou não interfere em nada. Não interfere em nada. Você pode utilizar o nome que você quiser na sua variável. Lembrando, só respeitando as regrinhas de declaração de variável, né? Então, pode usar o nome que você quiser. A gente sempre recomenda que faça sentido, né? Se você usar uma letra só, geralmente não faz sentido. Por exemplo, digite a idade do usuário. Aí a pessoa vai lá e coloca a variável como i. Aí outra pessoa vai mexer no seu código, ela vai ficar olhando aqui. Peraí, e é o quê? Não faz sentido, né? Se você coloca idade, underline, usuário, isso faz sentido. Mas i não vai fazer sentido. Aqui, ele utilizou letras, mas é só como exemplo mesmo, tá bom? Beleza. Okay? Acho que sem mais só uma observação aqui que os alunos estão perguntando já mais de uma vez. Gente, lá na sala tem um link da live. Esse link vai ficar disponível toda vez que vocês clicarem lá, vocês vão conseguir acessar esse vídeo, certo? Então, para quem está querendo reassistir essa live, ter acesso por lá. E os slides também, né, Evandro? Depois você vai disponibilizar os slides lá na sala, não vai? Os slides também. Só que eu recomendo o material que eu já disponibilizei. Ele é mais completo, ele é mais explicativo, ele é mais detalhado, tá bom? Ok, beleza. Continuando, né? Eu disse que existem algumas palavras reservadas no Portugal, tá? E agora nós vamos entrar em algumas aqui. Tá apresentando aí, pessoal? Tá apresentando aqui para mim. Ótimo. Bom, então o primeiro comando que nós aprendemos aqui em Portugal, tá? É o comando escreva. Tá? Ele serve para imprimir alguma mensagem no terminal, alguma mensagem na execução do programa, né? Então, se você quiser receber o nome de uma pessoa, você vai pedir para escrever uma frase lá. Escreva, abre parênteses, tá? Sua informação ela tem que estar sempre em parênteses. Você pode utilizar variáveis ou você pode utilizar texto. Se você utilizar texto dentro do escreva, tem que ter aspas duplas. Se você utilizar variável, não pode estar dentro de aspas duplas, tá bom? E nós vamos utilizar a vírgula para concatenar valores, ou seja, eu quero colocar um texto e eu quero colocar uma variável dentro do escreva. Então, eu separo isso com vírgula, tá bom? Vamos ver isso no exemplo. Vamos lá. Então, aqui eu posso mandar, por exemplo, escreva, abre aspas duplas, né? Abre parênteses, aspas duplas. Qual o seu nome?
né? Ou eu posso usar o escreva L, que basicamente é o mesmo comando, vai aparecer informação, mas após escrever o que está dentro do parêntese, ele salta uma linha para baixo, tá? Ele pula uma linha. Então, o comando escreve tudo na mesma linha, escreva L, escreve e salta uma linha. Bom, então aqui tem um exemplo, né? Escreva olá, escreva L, tudo bem. Tudo bem, né? Perguntando. Bom, e assim como eu tenho os comandos de saída, né, que é o escreva, onde eu mando a informação para o usuário, eu também tenho os comandos de entrada, que é o comando onde o programa recebe informação do usuário. Então, para eu receber algum valor e atribuir ele à variável pelo usuário, né, eu utilizo o comando leia. Então, ela captura o que o usuário digita e armazena na variável. Então, eu digito leia, que é o comando, né, abro os parênteses e coloco aqui a variável que eu quero que receba. Então, se eu colocar nome aqui dentro, quando a pessoa digitar lá o nome dela vem parar dentro da variável nome, ok? Então, aqui eu tenho um exemplo, digite algo, aí o leia vai receber no texto, né? Lembrando que eu tenho que declarar texto, usar os dois pontos e informar o tipo dessa variável. Então, a variável texto é do tipo caractere. Bom, aí depois nós vimos que existem vários tipos de operação dentro dos algoritmos, né? Para que a gente consiga desenvolver as lógicas, eu tenho algumas operações. A primeira operação são os operadores aritméticos, tá? Que funcionam basicamente como na matemática. Então, eu tenho a adição, subtração, a multiplicação e a divisão. A multiplicação e a divisão em computação, ela é representada pelo asterisco, a multiplicação, e a barra normal, tá? Ela é usada como divisão. Eu tenho a exponenciação e o módulo, tá? Exponenciação é o quê? É um número elevado a outro. Então, se eu quiser fazer 2 elevado a 3, eu utilizo o circunflexo, que é 2, circunflexo 3, aí eu estou fazendo 2 elevado a 3, ou a função ESP. Aí eu escrevo ESP, abre parênteses, né? Coloco 2,3. Isso também vai me retornar o valor de 2 elevado a 3. Módulo é o resto da divisão. Olha um exemplo bem simples. Se eu quiser saber se o número é par ou se o número é ímpar, como é que eu faço? Poxa, professor, divide o número por 2. Se o resto da divisão der zero, quer dizer que é um número par. Se o resto da divisão não der zero, né, quer dizer que é um número ímpar. Então, eu posso usar o módulo aí. Aqui se utiliza o sinal de porcentagem. Vamos fazer um exercício, o primeiro exercício nosso vai ser sobre isso, tá bom? E eu tenho raiz quadrada também. O raiz quadrada, eu posso usar a função raiz que, abro parênteses, coloco o número que eu quero, fecho parênteses, tá? Então, eu consigo fazer raiz quadrada de qualquer número. Bom, a ordem de precedência eu já expliquei bem para vocês, tá? Então, funciona igual na matemática. Passei um exercício para vocês já sobre isso, tá? Como é que funciona. Então, por exemplo, se você quiser calcular o IMC da pessoa, então, IMC, você tem que usar os parênteses lá, senão ele vai fazer a divisão antes de fazer a soma, né? Então, tem toda essa precedência aí, igual na matemática. Funciona exatamente da mesma forma, tá? Bom, eu tenho também a manipulação de dados, né? A gente até já fez alguns exercícios sobre isso, né? Sobre retornar valores do tipo lógico. Então, algumas operações, elas sempre vai retornar se é verdadeiro ou se é falso. Olha um exemplo de algumas informações lógicas aqui, ó. Cachorros são mamíferos, cachorros são aves, homens pensam, 5 é maior que 3 e 7 é igual a 3, tá? O que é verdade aqui? O número 1, 3 e 4 são verdadeiros, 2 e 5 são falsos. Então, eu utilizo a manipulação de informações lógicas para retornar valores dentro dos meus algoritmos. Olha um exemplo mais prático aqui. Eu tenho comprar, que é lógico, né? Que pode ser verdadeiro ou falso. Eu tenho duas variáveis reais, que é preço e dinheiro. Eu tenho lá depois, lembrando que aqui já é dentro do início do meu programa, tá? Essas duas linhas na declaração de variável e daqui para baixo é no início. Aí eu falo o seguinte,
dinheiro recebe 200. Preço recebe 150. A variável comprar, ela vai receber o resultado de dinheiro, o resultado da operação lógica, né? Dinheiro é maior ou igual a preço? Isso é verdade? Olha lá, dinheiro é 200, preço é 150. Então, eu estou perguntando, 200 é maior ou igual a 150? Ok, verdade, tá? Então, comprar, ele recebe o valor verdadeiro, tá? Então, quando eu mandar escreva L e mandar imprimir comprar, vai aparecer na tela verdadeiro, tá? Essas são as operações lógicas. Eu também tenho os operadores relacionais, que até gerou algumas dúvidas na segunda aula, né? Eu tenho um sinal de maior, eu tenho um sinal de menor, eu tenho um sinal de maior ou igual, tá? Teve alguém que perguntou, apareceu lá, 7 é maior ou igual a 5? Aí ele falou que não, porque não tem como 7 ser maior e igual ao mesmo tempo, tá? Mas a questão o sinal ele representa maior ou igual, tá? Ou um ou outro, não é ao mesmo tempo. A mesma coisa com o sinal de menor, menor igual. Lembrando que o sinal de igual, né, vem sempre depois do maior que ou do menor que. O sinal de igualdade é igual e o sinal de diferente é sinal de menor que e maior que juntos. Bom, mais um exemplo aqui, tá? A gente comparando dois nomes. Então, iguais recebe o valor lógico, né? É do tipo lógico. Eu tenho nome 1, nome 2, que é caractere. Aí, nome 1 recebe fulano. Nome 2 recebe Beltrano. Iguais recebe. Olha lá a pergunta, ó. Nome 1 é igual a nome 2? Não, né? Então, é falso. Então, igual armazena o valor falso. Escreva. Olha lá o concatenador de valores, ó. Nomes iguais, dois pontos, fecha aspas duplas. Então, aqui eu estou imprimindo um conjunto de caracteres. Vírgula. Aí eu imprimo falso, tá bom? Já que iguais tem o valor falso, vai sair falso, não vai sair a palavra iguais. Tá? Então, eu estou utilizando o vírgula aqui para concatenar ou para juntar valores. Posso usar a variável antes? Posso sim, com certeza, tá bom? Evandro, Oi. o pessoal está perguntando se você pode demonstrar isso lá no Visual G, para Posso eles entenderem. agora, tá? Eu só ia mostrar mais um aqui, mas já vou mostrar. Ok. Bom, pessoal, eu vou abrir aqui o Visual G, tá? Ele é bem simples, não precisa instalar. Ele sempre abre com essa tela aqui, tá bom? Aí você vai colocar o nome, eu vou chamar aqui de primeiro programa, tá? Já vou salvar, né, pessoal? Vou dar um Ctrl S aqui, tá salvo. Então, tenho todas as informações aqui, se você já quiser preencher, né? Nesse caso aqui eu não vou preencher, mas é sempre bom. Aqui eu tenho as minhas informações de variáveis, aqui eu tenho a minha informação de programa, ok? Então, vamos lá. Primeiro eu declaro as minhas variáveis. Eu ainda vou utilizar aquele exemplo do cinema, tá? Então, o que eu preciso para ir no cinema? Tá dando para ver bem aí o texto? Porque não tem como dar zoom maior aqui. Tá sim, tá beleza, Tá, tá né? bem legível. Então ótimo. Então vamos lá. O que eu preciso? Geralmente o cinema ele tem um valor de ingresso, né? Ou entrada, né? Eu vou declarar aqui, ó, entrada, né? E vou falar de que tipo é entrada. Entrada é um valor real, é dinheiro, né? Então coloco real. Outra coisa aqui no cinema, eu preciso ter dinheiro, né, pessoal? Então, dinheiro é o valor que eu tenho, que também é real. Lembrando que eu posso declarar assim em linhas separadas, ou eu posso colocar na mesma linha, né? Bom, o que mais que eu preciso para ir no cinema? Geralmente tem restrição de idade. Então, vamos colocar a idade. Já expliquei para vocês, né? A idade geralmente é um valor inteiro, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 20 anos e 6 meses. Não, você tem 20 anos, né? E eu também posso usar aqui permissão. Não vou colocar o cedilha,
acentuação nenhuma, viu, pessoal? Para não complicar depois, para não ter erro. Permissão, eu vou falar que é do valor lógico. Palavra reservada, já não tem acento mesmo, tá? Aí, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou atribuir valores a algumas variáveis, tá? Nesse caso aqui, somente entrada. Eu vou colocar a entrada como um valor fixo, né? A entrada lá vai ser R$20, ok? E depois eu vou colher a informação do usuário. Para colher essas informações, primeiro eu vou dar um comando de saída, né? Então vamos lá, escreva, nesse caso escreva L para saltar uma linha, né, pessoal? Abre parênteses, abre aspas duplas, né? E vou perguntar, quanto de dinheiro você tem? Tá? Perguntando isso, o usuário, depois dessa frase, ele vai ter que escrever alguma coisa, tá? Então, a gente vai ter que colher essa informação com o comando de entrada, né? Então, leia, né? O que eu vou ler? Se eu estou perguntando quanto de dinheiro ele tem, eu vou ler dinheiro, ok? O que mais que eu tenho? Idade, né? Vamos perguntar a idade dele aqui, ó. Escreva L. Qual a sua idade? Leia a idade da pessoa. Escreva L. Você tem permissão para ir ao cinema? Bom, o ideal, pessoal, é que esteja bem explicado aqui, né? Que ele só pode responder verdadeiro ou falso. Vou colocar assim, que eu acho que vai ficar bem legível, né? Se ele responder sim, se ele responder não, não vai dar certo, né? Porque permissão é lógico e não é caractere. Depois a gente vai mudar aqui como caractere para vocês verem a diferença. E lembrando sempre, pessoal, que é muito importante a indentação. Vocês lembram que eu falei que tem linguagem de programação que ela basicamente é orientada à indentação, né? Então, ó, se tudo isso está dentro de variável, eu dou um espacinho a mais aqui, tá? Isso tudo aqui está dentro de início, eu dou um espacinho aqui. Beleza. Bom, beleza não, né? Tem que ler aqui. Leia permissão. Bom, após isso, nós aprendemos um pouquinho sobre comandos condicionais, né? Vocês lembram que eu mostrei lá o Block Games, que é uma ferramenta ótima para quem quer entender todos os comandos que eu tenho em programação, tá? De forma lúdica, né? De forma visual. Utilizando o Block Games, a gente fez alguns exercícios lá. Então, por exemplo, o rapaz só iria virar à esquerda se tivesse caminho disponível à esquerda. Tá? Então, a gente tem uma condição. Aqui, a nossa condição para ir ao cinema é que atenda tudo isso aqui. Ó. Meu dinheiro tem que ser maior que a entrada, né? Senão eu não consigo comprar. A minha idade tem que atender os requisitos do cinema e a minha permissão tem que ser verdadeira. Então, eu tenho aqui 4 expressões que vai validar se eu posso ou não ir ao cinema. Então, como é que a gente faz isso? Eu vou colocar em letra maiúscula só para ganhar um destaque, tá? Eu vou perguntar, ó, se... Vamos fazer um de cada vez, tá? Se a minha entrada, ou melhor, se o meu dinheiro for maior ou igual à entrada, né? Então, o que eu vou falar para ele? Lembrando da indentação, né? Eu vou escrever, escreva L. Você pode ir ao cinema. Bom, e a estrutura condicional, sempre que eu começo, eu tenho que terminar. Então, eu vou lá e escrevo fim se, tá bom? Eu estou finalizando essa minha estrutura. Como eu mostrei para vocês, eu perguntei várias e várias coisas aqui, tá? Vamos comentar
essas coisas e vamos deixar somente a informação financeira mesmo, tá? Então, nada disso que eu comentei vai aparecer no meu programa aqui quando eu executar. Eu posso apertar F9 ou eu posso vir aqui em executar e mandar executar, tá? Ele vai me perguntar, quanto dinheiro você tem? Eu vou falar que eu tenho somente R$12, tá bom? Aí ele vai vir aqui comparar, ó, 12 é maior ou igual à entrada? Entrada minha é 20, tá? 12 é maior ou igual a 20? Poxa, professor, não apareceu nada. Por que que não apareceu nada? Porque a minha condição, ela só era verdadeira, tá? Se atendesse isso aqui, ó, só ia escrever você pode ir ao cinema, caso isso aqui fosse verdade, tá? Como foi falso, e eu não fiz análise nenhuma para valores falsos, né? Não imprimiu nada. Vamos executar de novo. Bom, quanto de dinheiro você tem? Eu tenho R$25, tá? Agora sim, tá vendo que quando a minha expressão ela retorna o valor verdadeiro, ele consegue imprimir isso aqui, ó. Ele entra dentro desse condicionamento. De novo. O que mais? A idade tem que ser maior ou igual a 12 anos. Tá? E, o que mais? Permissão tem que ser igual a verdadeiro. São essas condições? São. Bom, pessoal, vamos testar aqui agora, tá bom? F9 para executar e vamos ver se eu consigo atender todas as questões aqui. Então, quanto de dinheiro você tem? Eu Evan, tenho... Oi. parece que o pessoal está falando que a live parou. Eu vi que Petrônio saiu. Não, a minha net caiu aqui, mas já voltou. Para mim só deu uma travadinha na voz, mas os alunos podem Deixa eu dar uma olhadinha lá no YouTube. Entra no YouTube, por favor, para nós. Só um minutinho. Fala aí, Evan. No YouTube aqui parece que voltou. Pronto, já está transmitindo. Pode voltar aí, pode voltar. Então, pessoal, voltando aqui, nós estamos vendo aqui uma condição onde eu tenho, onde eu preciso atender várias condições para que eu imprima que a pessoa pode ir ao cinema, tá bom? Então, vamos lá. Quais são essas condições? O meu dinheiro ser maior que a entrada, né? Está definido aqui que a entrada é 20. Esse valor é constante, né? Ele não vai se alterar. Porém, você também poderia colocar, escreva L, qual o valor da entrada? Eu estou querendo fazer tipos de comparações diferentes aqui. Outra coisa, a idade tem que ser maior ou igual a 12 e a permissão ela tem que ser verdadeira. Tá? Então, vamos testar lá. Vamos lá. Quanto de dinheiro você tem? Eu tenho R$50. Atende. Atendeu a primeira expressão que está aqui, ó, dinheiro maior que entrada, né? Depois, idade, ela tem que ser maior que 12. Qual a sua idade? Eu tenho 20 anos. Tá? Você tem permissão para ir ao cinema? Responda verdadeiro ou falso. Então, verdadeiro, tanto faz maiúsculo ou minúsculo, tá? Ok. Então, olha lá, como eu atendi todas as expressões lá, né, todas as condições, eu posso ir ao cinema. Então, isso leva a gente àquela questão dos operadores lógicos, né? Então, uma expressão, ela é verdadeira no E, né? Quando tudo é verdadeiro. Então, como isso é verdadeiro, como isso aqui também é verdadeiro, idade maior, e como o dinheiro é maior que era a entrada, tudo isso aqui me retornou verdadeiro, tá bom? Esse é o sentido do E. Agora, o ou é o seguinte, se pelo menos uma expressão for verdadeira, ela vai retornar no final verdadeiro. Então, se eu colocasse ou aqui, que não vai fazer sentido no nosso programa, né? E o dinheiro fosse maior que a entrada, mas a minha idade fosse menor que 12, a minha permissão fosse falso, eu poderia ir ao cinema, se eu utilizasse aqui o ou, tá bom? Bom, mas vamos lá. O programa, se ela não atender uma dessas condições,
a pessoa não pode ir ao cinema, né? Então, quanto de dinheiro você tem? Eu tenho 15. Qual a sua idade? Eu tenho 25 anos. Você tem permissão para ir? Verdadeiro, tá? Então, olha lá, a única condição que não é atendida aqui é quanto ao dinheiro, tá? Então, quando eu der um Enter lá, tá vendo que não mostrou nada? Como uma não é verdadeira, no final, isso tudo vai retornar falso, tá? Como só uma era falso, tudo retorna falso. Bom, então, o se, ele geralmente é acompanhado de outro comando, que é o senão, tá? O senão, ele fala o seguinte, caso isso aqui não for atendido, eu vou executar o bloco de comando que está abaixo do senão, tá? Então, eu vou colocar aqui escreva L, você não pode ir ao cinema, tá? Então, agora o nosso programa ele faz mais sentido. Vamos supor que eu tenha dinheiro, né? Eu tenho 50 reais, eu tenho idade também, eu tenho 25 anos, e a permissão eu não tenho, então falso. Tá vendo que eu não atendi uma das expressões, e em vez dele me retornar o que estava dentro do se, ele me retornou o que está dentro do se não? Ou seja, o que já que não é verdadeiro, ele executa aqui embaixo. Eu não preciso fazer outro se, não. Tem gente que faz outro se, né, e pergunta, ó, se pelo menos uma for falso, aí escreva, você não pode ir ao cinema. Não é o caso, tá bom? Ótimo, esse foi o primeiro exercício nosso. Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Eu acho que nós conseguimos responder a maior parte das dúvidas aqui. Ah, que bom. Alguém perguntou a questão do else, que você acabou de falar que é o senão. Uhum. Esse se de mais com duas ou mais condições, a gente vai ver na próxima aula. Então, não vou abordar aqui por enquanto. Ô Marconi, então pode seguir aí. Lá atrás, Marconi não, Evandro, o aluno Marconi perguntou, explica melhor sobre a letra maiúscula na atribuição do Visual G. Tá, seria a variável? Tipo, Sim. Tá. Marconi, é o seguinte. Aqui, ó, eu vou gerar um erro de propósito, tá? A variável que eu declarei é entrada com E minúsculo, tá? E aqui eu utilizei entrada com E maiúsculo. Então, eu vou executar aqui só para você ter uma ideia. O programa ele só vai dar erro quando isso for utilizado, tá? Então, F9, ele perguntou, ó, ele tá vendo que ele passou nessa primeira parte? Aí ele vem e fala, ó, quanto de dinheiro você tem? Eu tenho 25, tá? Qual a sua idade? Também 25. Você tem permissão para ir? Verdadeiro, tá? Tá, o programa me deixou aqui na mão. Eu falei que ele é case sensitivo, então ele ia fazer diferença aqui, porém ele não deu diferença não. Ajuda aí, pessoal. Desceu o Visual G, atualização. Então, pessoal, aqui não deu diferença, mas variável em linguagem de programação ela é case sensitive, tá? Então não poderia fazer isso não. Correto, Petrônio? Geralmente, acho que o Petrônio está com a falha. Eu estou aqui conversando tem horas e o microfone está no mudo. Cara, na maior parte das linguagens, na grande maioria das linguagens de programação, elas são sensíveis a maiúsculo e minúsculo, que é o famoso case sensitive. Mas em algumas linguagens, algumas poucas, elas não diferem. Mas Então, é bom prestar bastante atenção nisso, porque você pode ter uma surpresa difícil, assim. Isso, todo programador novato comete esse erro e fica horas procurando o que não está funcionando, o que não está funcionando. Aí quando ele vai descobrir era uma maiúscula, uma minúscula. Então é bom prestar bastante atenção nisso. Então, só finalizando aí, Marconi, eu achei que o Visual G ele era case sensitivo, né? Mas ele não é.
Então, é o que Petrônio falou. Então, a maioria dos erros lá em programação é que a pessoa vem aqui, ó, coloca uma letra maiúscula e depois utiliza uma letra minúscula. Aí ele fica procurando lá, poxa, entrada, tá certo, e não percebe uma letrinha maiúscula, tá? Então, não é bom fazer isso não. Então, vamos sempre utilizar. Se você declarou com letra minúscula, você utiliza ela com letra minúscula, ok? O Alex Santos falou que na apostila está colocado que não é case sensitivo. Ah, então ótimo. Então eu que cometi o erro, tá? Que eu falei que ela é case sensitive. Ok? Pessoal, vamos fazer mais um aqui e nós vamos utilizar um comando condicional diferente aqui, tá bom? Que é o comando escolha caso. Eu vou fechar esse aqui, vou salvar, né? Vou criar um novo aqui. Rapidão. Vou colocar o nome da disciplina, sempre bom, né? E eu vou fazer uma pequena calculadora. Então, vou usar lá o num1, né? Uma calculadora de 2 números, tá? Eu vou falar que é real. Vou colocar lá também o num2 e vou falar que é real também. Vou colocar lá OP, vou colocar de operação, viu, pessoal? O sinal que vai receber, se é soma, se é subtração, se é multiplicação, né? E eu vou colocar a operação como caractere. O caractere, né? Tanto faz. E por fim, eu vou colocar resultado ou result, tá? Result é o resultado de número 1 com número 2, tá? Então, ela só pode ser real. Vocês estão vendo aí que eu abreviei as variáveis para que facilite para mim, utilizando aqui no programa? Só que elas fazem um pouco de sentido, né? É o número 1, número 2, a operação que eu vou usar, né? A opção, e o resultado da minha operação. Então, vamos lá. Então, primeiro, eu vou colher as informações da pessoa. Então, digite o número 1, digite o número 2, digite a operação, né? Sempre na ordem que você quiser, viu, pessoal? Então, aqui, ó, P, né? Vamos lá. Então, ó, digite o primeiro número. Então, a pessoa vai digitar um número. Digite a operação que você deseja realizar. Então, a pessoa vai colocar lá sinal de mais, sinal de menos. É bom especificar, né, galera? Soma, subtração, multiplicação ou barra para divisão. Então, só vai aceitar esses valores aqui, tá bom? Bom, como aqui eu tenho várias condições, eu vou utilizar o comando agora, em vez de utilizar o se e o se não, tá? Eu vou utilizar o comando escolha caso. Então, vamos lá. Vou colocar em letra maiúscula, só para destacar mesmo, tá? Escolha, né? Quem que eu vou escolher? Qual a variável aqui para mim que o usuário vai utilizar para falar se é soma ou multiplicação ou divisão, né? É o OP, tá? Então, eu vou passar o OP no escolha. E agora eu venho com os casos. Caso o OP seja mais, caso o OP seja menos, tá? Então, vamos lá, ó. Vou colocar maiúsculo também. Caso seja... Aí eu coloco entre aspas, porque é caractere, né, pessoal? Lembrando que é aspas duplas, não é duas aspas simples, tá? Tinha programa assim, ó, e a gente demora para perceber, né? Aqui não, porque as aspas ela tem um espaçamento bem diferente, mas em outras linguagens de programação passa despercebido, tá bom? Então, caso seja positivo, o que eu vou fazer? Olha lá, ó, o meu result... Evandro. Oi? Evandro. Oi? Tá dando uma falhada aí na voz. Mas agora voltou. Voltou? Tava falhando. Ótimo. Parecendo cair na conexão. Pode ir interrompendo aí, viu, pessoal? Mas é normal. Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Evandro? Ah, beleza. Então tá. Então, pessoal, ó, caso OP, né, que a pessoa tá lendo lá, seja mais, o que eu vou fazer? Eu vou falar aqui result, né, que é o meu resultado, vai receber o num1 mais o num2. Bom, aí eu venho colocando todos os casos, né? Caso... Pessoal, teve um aluno que me mandou
me mandou uma pergunta essa semana. Quando você coloca várias opções, por exemplo, caso seja 1 ou seja 2, né? Nesse caso, como é número inteiro, não tem aspas, né? Mas caso seja 1, ou seja 2, ou seja 3, ou seja 4, o compilador, o Visual G, ele às vezes ele dá um erro, tá? Então, realmente teve uma pequena falha aí na hora de desenvolver esse comando aqui com vários casos, tá bom? Mas é possível sim. Então, caso seja negativo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o num1 menos o num2, tá? Então, Ctrl C aqui. Caso seja asterisco, eu vou multiplicar o num1 pelo num2. Caso seja escolhido barra, eu vou dividir o número 1 pelo número 2, tá? Bom, eu posso colocar aqui caso não seja nenhum valor, mas eu vou finalizar aqui, tá? Vou colocar um fim caso, ou melhor, fim escolha. Pronto. Então, eu comecei o comando aqui, terminei o comando aqui, tá? E depois disso tudo, o que eu tenho que fazer? Vocês estão vendo que eu optei por não imprimir o valor aqui? Porque senão eu teria que fazer assim, ó. Escreva L, né? Aí aqui eu imprimiria result. Só que eu teria que fazer isso aqui dentro de cada um. Eu teria 4 comandos a mais. Então, eu vou optar para imprimir só depois de fazer o escolha, tá bom? Então, escreva, né? Sempre que eu falar imprimir, é escreva, viu, pessoal? Porque geralmente se utiliza print, né, para imprimir. Escreva. Vamos colocar assim, vamos deixar mais didático, tá? O resultado é 2 pontos, espaço. Vou concatenar com uma variável, né? Então, vírgula, result. Tá. Vamos executar isso aqui para ver. Então, vamos lá. Digite o primeiro número. Vou digitar 8, tá? Dou um Enter. Então, olha, a tela ali não vai mostrar, não vou conseguir subir, mas 8 foi atribuído à variável no 1, tá? Digite uma operação, eu quero somar, tá? Então, o sinal de mais. Então, o mais foi para o OP. Então, olha, ele vai vir aqui e olhar. Escolha. OP, caso seja mais, eu vou fazer isso e pulo para fora. Eu não faço mais nada, tá? Eu não comparo mais. Agora, caso seja menos, eu não vou fazer esse primeiro, vou fazer esse aqui e pular fora do comando, ok? Qual o número 2? O número 2 é 5. Então, o que eu estou querendo? Eu estou querendo 8 mais 5. Tá? Então, quando eu digitar um erro, deu um erro, né? Result não foi encontrada. Vamos terminar aqui. Aqui, pessoal, olha, pequeno erro aí, né? Faltou um T aqui, obviamente, resu e result são palavras diferentes. Então, vamos lá de novo. Eu acho ótimo quando dá esses erros, que aí vocês vão já decifrando aí o que geralmente acontece em programação, né? Então, digite o primeiro número, 8, digite a operação, mais, digite o segundo número, 5. O resultado é 13, tá? Então, a gente pode fazer todos os testes lá que vai dar tudo certinho, tá? Então, ele executa somente quando eu digitar o sinal que eu armazenei em OP. Ok? Alguma dúvida quanto ao comando escolha caso? Não, não. Só para registrar que faltam 5 para as 20 horas. Eu vou finalizar, só para não passar por cima das aulas também que está na... Eu estou postando uma lista hoje com 20 exercícios para já começar a trabalhar. São exercícios só de treinamento mesmo, não é exercício avaliativo, tá bom? Nenhuma pergunta, pessoal? Calma, espera aí só um minutinho. Nós tivemos aqui perguntas se nós vamos aprender a linguagem C e C++. Não, não teremos tempo.
Algumas pessoas perguntando aqui se tem versões de compiladores para Portugal para o navegador. Aí foi até o Samuel. Samuel, você podia compartilhar aí para a gente o link, se você tiver. Nós já, inclusive, compartilhamos aí no chat os links de 2 aplicativos para celular, para programação em Portugal. 2 aplicativos. Depois eu acho que vale até a pena a gente acrescentar lá na sala do curso. Ok? Sobre as linguagens que nós vamos aprender, gente, nós vamos utilizar lá na frente, nós vamos utilizar JavaScript e com o framework React, ok? Perguntaram também sobre banco de dados. Não vamos ver banco de dados, não tem tempo para ver banco de dados, ok? Então, nosso aplicativo ele vai ser um aplicativo que vamos desenvolver lá na frente, né? Vai ser só com as variáveis em memória, não com as variáveis persistivas em banco de dados. É possível diminuir o tamanho da tela do programa? Será de qual programa que ele está falando? Do Visual G? Não, por incrível que pareça, não. Será que é minimizar a janela? Uai, eu acho que a pergunta foi essa. O Visual G não minimiza as janelas? Que coisa. Não minimiza, cara. É muito estranho, né? Agora, nesse momento, nós estamos com 140 pessoas assistindo nossa live. Nós chegamos a bater 150 pessoas na live. Que bom, cara. Que bom. Mais perguntas aí, pessoal? Renato perguntou se vai aprender a fazer aplicativos. Vamos sim, utilizando a biblioteca React. O Lucas Miguel está perguntando se o SQL pode ser utilizado, o SQL pode ser utilizado junto com JavaScript e HTML5. Ok? Utiliza-se o SQLite. Ok? Ele tem uma interface para a utilização de criação de bancos de dados locais. O Eujácio está elogiando, falando que a aula foi muito proveitosa, professor. Que bom. O Carlos Alberto concordou. Pessoal, no final desse curso de programação básica, eu ia mostrar tudo isso em programação. Eu ia mostrar C a princípio, mas como o curso é de dispositivos móveis e a migração vai ser para JavaScript, eu vou mostrar em JavaScript, tá? Aí vocês já vão aprender um pouquinho também de HTML5 e CSS3, porque a interface ali vai ser montada utilizando essas linguagens de prototipação, né? Olha só, tem uma pessoa que perguntou por que não foi utilizado ponto e vírgula nesse algoritmo. O Portugal, ele vem com essa simplificação, né? Simplificação assim, porque eu não acho que mudaria muita coisa, não. Linguagem de programação, ela sempre termina um comando, ou a maioria delas, né? Com ponto e vírgula. Aqui não foi utilizado mesmo. Ok. Galera, também não gastem todas as dúvidas, não. Eu tô brincando. É porque essa disciplina tem mais uma live. Aí nós aí vamos marcar a segunda live e vamos compartilhar a data com vocês. Fala aí. Já estão perguntando de novo aqui se a disciplina vai ficar gravada. Lá na sala de programação dessa disciplina, tem lá já o link dessa live que está tendo agora, que ele vai ficar lá para sempre. E quem quiser clicar no link lá e assistir essa live pode fazer qualquer hora. Mas como o professor disse aí, isso aí é só um resumo que ele passou aqui, é só um resumo das aulas. O conteúdo mais aprofundado tem lá nas videoaulas e na apostila. Exatamente, pessoal. Aqui era mais para interagir com vocês e ver se dava para tirar mais dúvidas, né? A aula mesmo está lá na plataforma. O Eduardo Batista está perguntando como salvar todo o trabalho no Visual G. Ele só clicar no ícone salvar e ele salva na mesma pasta onde está o executável. Eu vou compartilhar minha tela aqui rapidão. Não sei se eu entendi bem a pergunta, né? Mas aqui, ó, sempre que eu... Só um minuto. Pronto. Sempre que eu clico aqui no ícone salvar, ó, esse aqui eu deixei sem nome. Vamos chamar ele de calculadora. Então, sempre que eu clico aqui no ícone salvar, ele já salva com o nome do programa e salva na mesma pasta que eu executei, tá? O programa aqui, ó. Então, salvei. Quando eu abrir aqui, ó,
Tá lá o meu programa, tá bom? Seria isso? Acho que sim. A Grace Rafael Mota. Todo computador tem Visual G? Não, o computador ele não vem com Visual G, né? Você tem que baixar lá no link, eu já deixei o link lá para ele, né? Esse Visual G só funciona no Windows, pode ser qualquer versão do Windows, tá? Mas já existem outras soluções que nós disponibilizamos aí, tanto para celular, e como o macOS também tem o web, né? O compilador web. Então, Ana Clara perguntou se vamos utilizar somente Portugal. Não, Portugal é só para vocês aprender lógica de programação básica. Vocês utilizarão mesmo o JavaScript como linguagem de programação no curso. Mais alguma? Espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Mandar no grupo, já foi dado. O Wallace está falando que foi muito bem explicado, deu parabéns pela aula. Obrigado, Alice. Olha só, tem um Heitor aqui perguntando, professor, sobre aquele primeiro programa, não consigo digitar quando aparece a permissão. Consegue me ajudar? Eu não entendi essa pergunta. Tem como desculpa, quem é o aluno? Heitor Gomes. Heitor, só me mandar por e-mail, eu estou recebendo todo dia em cerca de 10 e-mails de dúvidas desse tipo. Aí o aluno, eu estou pedindo para o aluno me mandar o código, né? Me mandar o programinha que você salvar. Eu dou uma olhada e te retorno. Aí eu já explico para você direitinho por e-mail. Seria. Acho que É isso? Acho que é. Pessoal, se quiser também postar essas dúvidas lá no fórum, tira dúvidas, pode ficar à vontade, viu? É bom que quando o professor responder para um, os outros já veem a dúvida respondida e já pode até nem precisar perguntar. Exatamente. Uma pergunta. Desculpa, perdão, pode falar. Não, é exatamente isso. No chat, talvez a pergunta, a resposta já sirva para outros alunos, né? Várias pessoas estão perguntando sobre banco de dados, se a gente não vai ver banco de dados, é só nessa disciplina no curso todo. Não, gente, esse curso em particular, ele não contempla uma disciplina de banco de dados. Se vocês tiverem interesse, eu posso até indicar alguns materiais, inclusive meus também, sobre bancos de dados, ok? Então, a gente vai passar sobre a parte de lógica de programação e programação voltada para dispositivos móveis, mas não a parte de banco de dados. Se a gente fosse... Isso, inclusive, já que várias pessoas estão perguntando, eu posso até pensar em incluir isso em futuras versões do curso. Mas se a gente tivesse que inserir a disciplina de bancos de dados, aí praticamente mais 2 meses de aula. O banco de dados, ele é um tipo de programação, é outro universo, ok? Só para complementar, Petrônio, banco de dados, o curso só tem 200 horas, se eu não me engano, é isso, né? Exato. 200 horas seria uma disciplina de banco de dados, mas não preocupa não, pessoal, o que vocês vão aprender com o framework que vai ser ensinado, dá para fazer muita coisa mesmo, tá? Não vai ser uma limitação não ensinar banco de dados nesse momento, não. E também, talvez ensinar banco de dados nesse momento complique um pouquinho mais. Se vocês aprenderem o framework e depois adicionar banco de dados a isso, ao seu conhecimento, vai ficar muito melhor para vocês em questão de aprendizagem. É importante a gente frisar, gente, que esse é um curso introdutório. Assim, tem muitas coisas que vocês estão perguntando que eles são mais próximos de um curso técnico, de um curso superior, entendeu? Então, lembrando que esse é um curso introdutório, um curso assim, mais mão na massa, mas ele não tem como cobrir todo o conteúdo que você vê, por exemplo, no curso técnico. 3, 4 meses, né? Em 3, 4 meses você não vai ver
programação básica, programação para dispositivos móveis e banco de dados. A disciplina de banco de dados 1 ela é 6 meses, entendeu? Então, se você gostar, se você vê que tem jeito para o negócio, continue. Então, esse aqui é o primeiro passo. Depois daqui, um curso técnico, depois, curso superior, por aí vai. É assim, mas também não vai ser limitado, não, pessoal. Vocês vão aprender mesmo, vocês vão aprender a fazer aplicativo, vocês vão aprender a disponibilizar na loja. Vai ser algo assim incrível mesmo, tá bom? Exato, dá para fazer muita coisa, muita coisa. Grace está perguntando no dia a dia onde usa o Visual G. Não, Grace, não usa. O Visual Z ele é só para aprendizagem mesmo, tá? Você não. Pedagógica, exatamente. Você não faz programa, você não comercializa, você não vende programas em Visual Z. Você só aprende em Visual G, tá? Depois você vai aprofundando para coisas mais complicadas, entendeu? O Visual G é a ferramenta mais fácil que você vai ver de programação no curso. Beleza? Exatamente. Então, senhores, eu acho que a gente pode ir encerrando por aqui. Beleza? Palavras finais, professor? Pessoal, agradecer vocês, tá? Foi ótimo fazer esse primeiro contato com vocês aí. Agradecer o Petrônio e o Samuel, né, por ter auxiliado também. Eu acredito que essa live, por ser a primeira e por ter vindo só uma parte básica mesmo, as dúvidas são menos. A próxima live, com certeza, vai chover perguntas aí, vai ter mais interação, tá? Vocês já vão estar fazendo os primeiros programas aí. E eu vou repetir, não desanima não, porque vocês vão aprender muita coisa boa. Eu já trabalhei nesse curso, tá? Eu também tenho muito material, muita coisa para indicar. Se precisar de mais indicação, tem alguns alunos aí, tem aluno de sistema de informação, já tem aluno formado, tem pessoas aqui com 2 faculdades, tem pessoa com administração, tem pessoas com outras formações. Eu tenho ex-colegas aqui fazendo curso, tá? Então, vocês vão aprender um framework, coisa nova, coisa top mesmo, tá? Então, podem esperar por muita coisa boa aí no curso, tá bom? No mais, me despedir de todos e agradecer, uma boa noite, fico muito contente de vocês terem participado, tá bom? Um abraço a todos. Palavras finais, Samuel. Ótima aula com o qual todo mundo está falando aí, os alunos, todo mundo está falando. Falar que nós estamos lá nos fóruns, nos grupos do WhatsApp, para todo mundo, né? Estou à disposição do pessoal, dos alunos aí do Campus Montes Claros. E uma boa noite a todos. Fique com Deus. Galera, muito obrigado por terem participado. Encontramos vocês lá na sala do curso. Boa noite. Fiquem saudáveis, fiquem tranquilos. Até mais, pessoal. Valeu!